Estamos de volta com a sabatina do Correio Brasiliense com os pré-candidatos à presidência da República. Agora é a hora de conversarmos com a candidata Vera Lúcia, do PSTU. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas pelo site correiobrasiliense.com.br ou pelas redes sociais do jornal. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Bom, Vera Lúcia, aos 54 anos, pernambucana, é pré-candidata à presidência da República pelo PSTU. Ela já disputou a prefeitura de Aracaju em 2004, 2008 e 2012, uma vaga de deputada federal por Sergipe em 2006, a presidência da República em 2018 e a prefeitura de São Paulo em 2020. Nunca se elegeu para o cargo eletivo. É formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe e ativista sindical. Foi militante do PT, partido do qual saiu em 1992. Em 94, ajudou a criar o PSTU, foi garçonete, datilógrafa e funcionária de uma fábrica de calçados. Pré-candidata, muito obrigado pela sua presença aqui na sabatina do Correio Brasiliense. É uma honra tê-la aqui conosco. Estamos aqui acompanhados do nosso querido Vinícius Doria, Denise Rotenburg e Ana Maria Campos, que são nossas colunistas de política. E eu vou fazer a primeira pergunta para a senhora. Me chamou a atenção nas entrevistas que a senhora já deu, nas sabatinas que a senhora participou, sobre a sua defesa ao uso de armas pela população, porque isso vai muito na linha do que defende o presidente Jair Bolsonaro de armar a população. E vocês estão em dois opostos, ele mais para a extrema-direita e a senhora pela extrema-esquerda. Os extremos são parecidos? Por que a senhora defende que a população seja armada? Bom, primeiro que é um prazer imenso ter sido convidada para essa sabatina, é uma oportunidade muito importante que nós do PSTU e do Polo Socialista e Revolucionário queremos agradecer. Segundo, eu quero dizer que eu sou costureira de sapatos de profissão, eu sou sapateira. E foi, inclusive, militando e sendo da indústria de calçados que eu inicio a minha militância política em Aracaju. Bom, e é muito interessante essa sua pergunta, porque depois que eu respondi isso na última sabatina, todo mundo me faz essa pergunta em praticamente todas as entrevistas. Olha só, o Brasil é um país extremamente violento, mas não é porque a população é armada. As vítimas da violência no Brasil são vítimas da violência policial. O Brasil tem, por cada 100 habitantes, 8 armas. Muito menor do que, por exemplo, o Uruguai, a Finlândia, o Canadá. Isso nós não estamos nem sequer falando dos Estados Unidos. Em compensação, e aqui no Brasil nós temos índices de violência muito grandes. Somente na semana passada foram mais de 24 mortos na Vila Cruzeiro, numa batida policial. Se aquela população fosse organizada, pudesse controlar, ter direito à sua autodefesa, a polícia, as milícias entrariam nessas comunidades atirando à torto e à direita, em quem quer que seja? Não. Agora, nós não defendemos isso como um critério para que todo mundo queira. Agora, que não seja criminalizado, que as pessoas possam ter o direito caso queira. E, segundo, que a classe trabalhadora e os mais pobres têm o direito de proteger as suas vidas, que hoje está ameaçada pela violência do Estado, pelos jagunços armados e pelas milícias. Então, só quem não é organizado e se não se defende é a própria classe trabalhadora e os mais pobres. E nós precisamos nos defender, defender as nossas vidas. Agora, isso de forma organizada. Então, a autodefesa ela é coletiva, ela é planejada. É preciso também que acabe com essa forma de polícia, que a polícia ela também seja eleita, tenha os seus superiores eleitos, que ela também tenha o direito de se organizar e que ela possa se organizar, inclusive, junto à população, e desmilitarizada, que é o contrário exatamente do que é hoje. Então, nós não estamos dizendo que as pessoas que são armadas elas saem atirando à torta e à direita. Nós estamos dizendo que aqui, quem é bucha de canhão,
do Estado brasileiro e das milícias do crime organizado é a classe trabalhadora mais empobrecida, centralmente os negros, pobres e as juventudes da periferia. Então, nós temos o direito de preservar as nossas vidas e, por isso, nós defendemos a autodefesa da classe trabalhadora, sim. Ana Maria. E não somos iguais a Bolsonaro. Nós somos o oposto, não porque nós somos parecidos. Bolsonaro defende o armamento para matar indígena, para matar quilombola. Ele exalta os assassinatos nas periferias para proteger a grande propriedade privada. Nós defendemos a autodefesa para que a classe trabalhadora possa ter o direito de preservar as nossas vidas, mas nós defendemos uma sociedade socialista onde toda a riqueza produzida seja essencialmente de todos aqueles que trabalham, o oposto do que é a sociedade capitalista. Candidata Vera Lúcia, também na sua plataforma de campanha, a senhora fala que, caso seja eleita, vai estatizar todas as empresas, os bancos, e vai, enfim, tudo vai ser parte do Estado. A gente vive hoje num país em que o setor produtivo gera empregos, abre oportunidades também para as pessoas, e o Estado não dá conta de abrigar, de empregar e de arcar com todos os custos de um país tão grande, tão, enfim, um país com tantas diferenças como o Brasil. A senhora acha que seria possível mesmo, teria apoio para uma proposta como essa? Olha só, o Estado brasileiro não vive gastando com as estatais. Mais da metade do orçamento brasileiro é destinado a 5 bancos para pagar os juros e amortização, serviços da dívida pública. O Estado brasileiro não gasta com saúde, com educação, a maior parte dos seus recursos. Não, quem suga isso são 5 bancos, que Guedes, inclusive, declarou, né, numa crise de sinceridade naquela fatídica reunião ministerial. Então, as estatais, elas precisam, as empresas que foram privatizadas precisam ser reestatizadas, e as 100 maiores empresas desse país, que fica com boa parte de toda a riqueza aqui do Brasil, seja também estatal e colocada sob o controle daqueles que trabalham nessas respectivas empresas e da população que utilizam os seus serviços. Não é pelo controle do governo brasileiro, nem do Estado brasileiro, que se utiliza hoje, por exemplo, de estatais para fazer trampolim político, para fazer todo tipo de corrupção, para além disso. Além do mais, as estatais que foram vendidas nesse país foram construídas com recursos públicos e o governo destina a entrega, né, a privatização, daquilo que é feito com recursos públicos, que são setores estratégicos e produtivos da economia brasileira, e entrega ao capital nacional e internacional, como é o caso, por exemplo, da Petrobras, que vem sendo saqueada e fatiada, como é agora o caso da entrega do governo que quer vender a Eletrobras. Qual é o prejuízo que têm essas empresas? Nenhum. Nenhum prejuízo. Então, o critério de estatização da economia serve para que essas empresas, controladas pelos trabalhadores, tenham a sua produção voltada para o atendimento das necessidades sociais, que hoje não é assim. Hoje, centralmente, as empresas, inclusive as que foram privatizadas, elas têm como prioridade garantir dividendos bilionários para os acionistas, que a maioria são internacionais, como, por exemplo, CSN, a Vale, inclusive a própria Petrobras. Denise, por gentileza. Espera aí, mas deixa eu ver se eu entendi. A senhora vai estatizar tudo e quem vai pagar a conta? A conta já foi paga. Não, mas estou dizendo o seguinte, há um orçamento público, né, que hoje ele é usado para pagar o Auxílio Brasil, ele tem o Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, tem toda uma série, tem os gastos com educação, com saúde, aí o Estado é que vai ter que pagar a exploração do petróleo, vai ter que pagar também as distribuidoras de energia, o Estado que vai ter que pagar toda essa infraestrutura, também a manutenção de toda essa infraestrutura também é o Estado que vai ter que pagar? Essas empresas
empresas, Como é que elas isso são vai ser feito? produtivas. São empresas produtivas. Elas não dependem do Estado brasileiro para que elas possam funcionar e gerar lucro. Ao contrário, elas é que dão lucro ao Estado brasileiro e à economia brasileira. Aliás, se elas não fossem produtivas, se elas não fossem rentáveis, lucrativas, nenhum empresário ia querer comprar uma empresa assim. Quem é que vai comprar uma empresa quebrada que não possa gerar lucro? Quem foi que comprou aqui alguma estatal nesse país que depois ela teve prejuízo? Nenhuma. Mas Todas e os elas são investidores? Se os investidores correrem, porque no momento que vai estatizar tudo, os investidores vão, Pois é. né, vão mas É embora. exatamente isso. Porque, por E aí, exemplo, como é que fica? A minha dúvida é essa. justamente as empresas foram privatizadas porque o governo perdeu a capacidade de investir. Então, por Exatamente. exemplo, Aí vai a partir fica do tudo momento sucateado. A minha dúvida é essa, porque vai ter que dar uma... estatizar tudo, transformar o Estado num grande empresário, não seria um retrocesso? Porque, teoricamente, o Estado ele teria que se voltar basicamente para saúde, educação, segurança e transporte, né? Olha só, é muito interessante Não, é esse isso que eu estou debate. te perguntando. Esse debate, esse é, debate mas é a muito gente interessante debate pelo pra isso. seguinte, olha só, as estatais que foram vendidas, a Vale, a CSN, elas eram lucrativas ou não eram? Logo depois que elas foram entregues à iniciativa privada e hoje, elas recebem subsídios do Estado brasileiro ou não recebem? As multinacionais, as empresas que foram privatizadas, continuam ou não continuam recebendo recursos públicos? Continuam. E como é a apropriação de toda a riqueza que é produzida pelos trabalhadores dessa empresa, como é que ele é apropriado? De forma privada. Privada. A questão é, nós queremos que as empresas brasileiras, as estatais, as empresas desse país, elas sejam estatais controladas pela classe trabalhadora para gerar, se desenvolver e produzir para atender às necessidades da própria sociedade brasileira. Que hoje elas seguem fazendo isso e é feita de apropriação privada. E o Estado não anda destinando muito dinheiro para muita coisa, porque, por exemplo, para o programa Casa Verde e Amarela, o governo brasileiro vai destinar 1 bilhão e pouco. Então, não é esse o recurso, não é esse o gasto do governo brasileiro, por exemplo, inclusive para 2022. Os destinos que essa relação das despesas que se tem do Estado na relação com essas empresas é de isenção fiscal. Entende? Por exemplo, a multinacional, a Shell, uma multinacional que se instalou lá no Vale do Paraíba, em São Paulo. Declarou semana passada que ia fechar e demitiu todos os trabalhadores. Ela não pagou um tostão para se instalar aqui. Um tostão. Porque tem incentivo fiscal de tudo quanto é governo, porque é parte da política de atração de investimento do governo. Assim como saiu a Ford, depois de explorar a força de trabalho aqui por 100 anos. Qual foi o resultado disso para a classe trabalhadora brasileira? Desemprego, não foi? Um rastro de destruição, porque é assim que é. Agora, por que é que não é possível pegar essas empresas, estatizar, colocá-las sob o controle da classe trabalhadora, ter a sua produção e o seu investimento pensado e racionado para o atendimento das necessidades de toda a população brasileira, para o desenvolvimento do parque industrial? Porque o que o governo tem feito junto com as privatizações, na verdade, é uma desindustrialização bastante acelerada do parque industrial brasileiro e o investimento, principalmente no setor agrário. Candidata, a senhora não acredita que o melhor caminho para a gente reduzir as desigualdades sociais, incluir mais brasileiros no mercado de consumo, distribuir melhor a renda, reduzir a desigualdade social, não seria o crescimento econômico sustentável por um longo período? Porque a gente viu que todas as vezes que o país cresceu, a desigualdade caiu, a pobreza diminuiu, as pessoas foram incorporadas ao mercado de consumo, puderam satisfazer necessidades básicas. Não seria um retrocesso a gente voltar a um Estado empresário?
O Estado nunca deixou de ser empresário, porque quando ele não está diretamente, estão lá os seus representantes. Porque a tarefa do Estado é garantir que os negócios das grandes empresas nacionais e internacionais sejam atendidos. A outra coisa, por exemplo, vamos pegar aí, desenvolvimento, riqueza e a vida da população. Aumentar o consumo para que as pessoas possam desenvolver e aumentar a riqueza do país e o desenvolvimento, a sua vida e tal. Nós temos hoje, no Brasil, vamos pegar ainda o caso da Petrobras. A Petrobras é uma empresa rentável, né? É uma indústria rentável, é uma das maiores do país. A Petrobras não está em crise. Não está em crise. Ela teve um lucro recorde de mais de 100 bilhões de reais. Agora, para a vida da população brasileira, que hoje uma parcela importante, principalmente de mulheres pobres da classe trabalhadora, centralmente as negras, que volta a cozinhar com o fogão a lenha, não tem a ver se a Petrobras ela é mais ou menos desenvolvida tecnologicamente, nem com a quantidade de riqueza que ela produziu. Sabe por quê? Porque a riqueza ela não é distribuída entre a sociedade de acordo com as suas necessidades. Ela está voltada centralmente para o atendimento de lucro. E isso é o que leva, por exemplo, a que hoje a Petrobras tenha um critério hoje das empresas serem cotadas em dólar no mercado internacional. Ou seja, você produz em real, você ganha em real, mas todos os negócios da Petrobras, do petróleo, são feitos em dólar. Resultado disso, com um salário mínimo, que é de pouco mais de R$1.000, com uma inflação galopante, resultado da alta do dólar, a Petrobras lucrando absurdamente, enquanto a população brasileira paga gás de cozinha caro, alimento caro, combustíveis caro, passagem cara. Então, a relação não é essa. A questão aqui, para você resolver o problema do desenvolvimento do país e das pessoas sobreviverem decentemente, passa por várias outras coisas. Passa por desenvolver a indústria brasileira, o parque industrial brasileiro, passa. Passa pelas pessoas, pela classe trabalhadora, ter emprego e ter salário? Também. Quais são as medidas para isso, no nosso entendimento? Primeiro, não pagar a dívida pública é um critério, porque aí você já tem, digamos de passagem, metade do orçamento da União para solucionar vários problemas imediatos, graves, que nós temos no Brasil. Dobrar salário mínimo, pagar esse salário para aqueles que estão desempregados até que ele entre no mercado de trabalho, aumentar recursos para educação, saúde pública, tudo isso a gente pode, e isso gera e aumenta, né, a capacidade de consumo e desenvolvimento da economia. A outra é que nós precisamos taxar lucros e dividendos dos grandes empresários nesse país. Nós precisamos estatizar essas empresas, também as 100 maiores, colocar sob controle da classe trabalhadora, porque aí o critério não é a paridade de preço internacional, é a necessidade de produção e a capacidade que é possível se desenvolver nesse país. Porque não é que o Brasil está se desenvolvendo, o Brasil está dando passos atrás. E também não é verdade que as grandes empresas não estejam lucrando. Ao contrário, você pega a CSN, você pega a Vale, você pega os bancos, você pega a própria Petrobras, que nós estamos falando aqui. Deixa eu beber um pouquinho de água. Por favor. Que nós estamos falando aqui. Se a gente reduzir a jornada de trabalho drasticamente, você abre novas vagas no mercado. Revogação das reformas trabalhista, previdenciária, teto de gasto, isso você abre novas condições de trabalho que foi precarizada drasticamente em nome de gerar emprego. Então, tudo é feito. Aqui é assim. Você ataca os trabalhadores, retira direito dos trabalhadores em nome de geração do emprego. Você vende as estatais do Brasil em nome do desenvolvimento do país e de geração de emprego. E o que a gente vê é o país afundando, mas quem afunda mesmo é a classe trabalhadora mais empobrecida desse país. Então, nós precisamos, para além disso,
revogar todas essas medidas, reduzir jornada de trabalho, revogação das leis que retiraram direitos da classe trabalhadora, estatização das 100 maiores empresas e taxação de lucros e dividendos em até 50% dos maiores empresários, ao mesmo tempo em que você isenta o micro e o pequeno. Aumenta salário, tem um plano de obras, porque aí você vai ter dinheiro para investimento no país, que para resolver os problemas da classe trabalhadora, que é problema de creche, de saneamento, de moradia, para não acontecer a tragédia que está acontecendo agora em Pernambuco, no meu estado, que só num dia morreram 30 pessoas, que agora já está em quase 100 e ainda tem um monte de gente enterrada naquela lama. Entende? Então, é para essas coisas que nós queremos desenvolver a economia do país. É o oposto do que quer tanto o governo Bolsonaro tem aplicado, quanto os outros candidatos que estão disputando as eleições agora. Lula. Sim, também. Eu vou passar a pergunta para o Vinícius Dória, por gentileza, Vinícius. Candidata Vera Lúcia, a gente vive um regime... Mais próximo, por favor. A gente vive um regime, acho que está, não sei se está desligado. Deixa eu pegar o da Denise aqui, pronto. Denise me faz essa gentileza. Obrigado. A gente vive um regime democrático baseado em instituições, né, democráticas e republicanas, liberal, capitalista, e a senhora representa uma vertente política que vai contra esses fundamentos do liberalismo, do capitalismo, e, dentro do programa de governo da senhora, inclusive, algumas bases republicanas institucionais, né? A senhora tem um discurso de ruptura que o seu partido defende. Eu acho a eleição muito interessante porque a gente pode debater até mesmo teses, sonhos, né, ideais. E, da mesma maneira como a gente falou no bloco passado aqui, sobre o que seria um país pós-golpe, como é que seria um país pós-golpe Bolsonaro, eu fico imaginando como seria o país pós-PSTU vencedor das eleições. A senhora poderia me dizer como é que o país amanheceria no dia seguinte, se a senhora for eleita presidente, vai expropriar todas as empresas, vai caçar a propriedade privada para um sistema de coletivização de trabalho, por exemplo. Eu tenho muita curiosidade para saber o dia seguinte de um governo eleito pelo PSTU, a senhora presidente. Então, eu acabei de informar. Revogação imediata de todas as reformas feitas contra a classe trabalhadora, previdenciária, trabalhista, o teto de gastos. Nós vamos mesmo estatizar, por enquanto, para começar, as 100 maiores empresas desse país. E vamos colocá-las sob o controle da classe trabalhadora organizada, porque nós queremos que o governo, inclusive, seja controlado por essa mesma classe trabalhadora. E as milhões de pequenas empresas? Essas milhões de pequenas empresas terão o subsídio que hoje é negado pelos governos, para que ela possa... Porque o problema da economia do Brasil não são as pequenas elas vivem quebrado. Nós queremos que essa empresa, essa micro e pequena, ela tenha isenção fiscal. E a propriedade privada, por exemplo, o apartamento, o sítio, a chácara, a fazenda, o latifúndio? Isso seria pensar muito pequeno, sabe? Um partido como o nosso, que sonha com uma sociedade livre, querer expropriar uma casa, um terreno, um carro. É pensar muito pequeno. Nós defendemos a expropriação dos grandes meios de produção. Expropriar é só tirar o título de propriedade privada e deixá-la como empresa social e onde a sua administração seja feita por aqueles que estão trabalhando, eleito por aqueles que estão trabalhando, com um planejamento feito pelo conjunto da população de forma organizada. Isso não é um sonho. Isso, para nós, é uma necessidade. Porque, veja, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos. Pois é, o que a senhora ia fazer? Pois é. O que a senhora vai fazer com o agronegócio, por exemplo, que é hoje o que sustenta a economia do Brasil? O que sustenta, de fato, a economia. Não mata a fome do povo. Porque o que nós queremos é que toda mas, de a qualquer terra forma, e toda a o país produção... tem que ter uma economia. Exatamente. E, a partir daí, tentar matar a fome do povo. Nós precisamos
que o agronegócio ele também seja estatizado e controlado a terra, a indústria de alimentos, de processamento, a distribuição, porque hoje, inclusive, o agronegócio, que manuseou aí mais de 100 bilhões de dólares, e que Bolsonaro, né, se arvora e alardeia por aí que o agronegócio brasileiro vai bem mesmo, que alimenta 820 milhões de pessoas, tem 116 milhões aqui no Brasil. E saiu, inclusive, agora uma matéria, acho que foi antes de ontem, dizendo que, que existe uma feminização da fome no Brasil, porque 47% dos lares chefiados por mulheres não sabem o que vai comer amanhã. Nós temos 116 milhões de pessoas nesse país, maior produtor e exportador de alimentos, que não sabe o que vai comer amanhã. E tem 20 milhões, mais ou menos, que passa fome. Sabe o que é isso? Sabe o que é você ser pai, mãe, ser uma mulher sozinha, você olhar para os 4 cantos da casa e você ver, não ter nada, ver seu filho chorar com fome? Você ter que sair para fazer qualquer coisa na vida para tentar trazer alguma coisa para a sua família? Pois é, não é por falta de alimentos, é por causa da propriedade dos alimentos. Porque no sistema capitalista, comida... Pode ter comida, mas se você não tiver dinheiro para trocar por comida, você morre de fome diante da comida. E se você for pegar, você apanha e você é assassinado. Ou você morre de pancada ou de tiro, ou você morre de fome. Nós não queremos uma lógica de sociedade assim. Isso não é sonho, é uma necessidade. É uma questão de salvar a nossa vida e a própria humanidade. Porque, veja, como é que o Brasil produz tanto alimento e o povo passa fome? É por falta de comida? Não. Mas pela lógica de que você precisa vender alimento para lucrar. Quanto mais lucro, melhor. Inclusive, em dólar, muito melhor ainda. Então a senhora estatiza todas as fazendas, o agro, o agro inteiro. Grandes, o agro inteiro. Mas só as grandes ou o agro todo? Nós teremos, a partir daí, só a economia familiar, o Pronaf, a senhora mantém? Só a agricultura familiar. E, a partir daí, essas grandes empresas seriam passadas, então, para famílias? Como é que ia ser feito isso? Ia ser conjuntos de trabalhadores, sindicatos? Os trabalhadores organizados no sindicato, se não tivesse sindicato, da forma como ele quisesse organizar. A forma nós não queremos estabelecer. Nós incentivamos e orientamos que a melhor forma é montar os conselhos populares, decidirem... porque os trabalhadores que produzem na terra sabem o que produzir. E quem precisa também sabe o que quer. A produção, hoje, ela não é feita desse jeito. Ela é feita pensando em como lucrar lá na frente, como exportar e tal. Então, se você estatiza os trabalhadores do agronegócio, que já trabalham na terra, junto com a população, né, de forma organizada, decidem o que produzir, como produzir. Vai produzir muito mais além do que o que a gente precisa? Vai. Qual é o critério para a exportação? Depois que não faltar nada na mesa de ninguém, pode exportar o excedente. Não há problema nenhum. Critério para a exportação: as necessidades, principalmente aqui na América Latina. Nós temos muitos irmãos de classe aqui na América Latina que passam fome como nós. Então, nós não podemos seguir, porque aí é um pesadelo nessa lógica capitalista. Entende? Candidata, a Ana Maria tem uma pergunta para a senhora, por gentileza. Sim. Candidata, aqui a gente começou o debate aqui sobre a questão do armamento, né? A senhora falou que a melhor forma do trabalhador se defender da violência seria ele ter uma arma para revidar no caso de violência. Eu queria perguntar para a senhora se a senhora não imagina que isso pode acabar gerando mais violência, porque o cidadão de bem, ele não tem uma índole de violência, de reagir, mas o bandido tem. E o que a gente vê, muitos estudos, muitos especialistas que dizem que a população armada acaba armando a criminalidade. O bandido entra na sua casa para roubar a sua arma e te matar. Então, a minha pergunta é, todo mundo armado, isso não ia ser prejudicial para o próprio cidadão, para as famílias, e acabar dando munição, no sentido munição mesmo, para os bandidos?
Vocês moram em condomínios? Não. Mas quem mora num condomínio tem gente que está lá armada, cuidando da segurança, não é? De forma preventiva. E aí você vai, todas as instituições, todos os bancos, todas as empresas, tudo de forma preventiva, armada, para se precaver de qualquer tipo de ataque. Só quem não tem isso é a classe trabalhadora mais empobrecida. Por que é que a gente não pode ter? Por que é que a gente não pode organizar para que no bairro, o conjunto, nos bairros da cidade, tenha conselho de segurança que discuta a forma de segurança, de planejar a segurança, para se precaver da violência e dos crimes que são praticados contra ela. Mas essas pessoas receberiam também um treinamento para usar essa arma? Óbvio, né? Até porque a classe trabalhadora até agora só é treinada para receber bala. Né? Ela nunca foi treinada para se proteger. Ela nem tem arma, ela não tem nem comida. Entende? Não tem nem comida. Pois é, mas antes, então, de comprar arma, tem que levar comida para as pessoas, né? Porque, por exemplo, a gente viu agora, no governo Bolsonaro, uma flexibilização para a compra de armas. Tem esses CACs. Para quem? Então, é o que eu vou fazer a pergunta para a senhora. Tem os CACs. E a gente viu agora, na apreensão lá na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, um manancial de fuzis que foram liberados para compra agora no governo Bolsonaro. Então, as armas elas estão sendo compradas por uma lei flexível, mas chegando aos bandidos. Então, na verdade, a lei está sendo usada para armar bandido. Não seria melhor dar educação para as pessoas, em vez de ensiná-las a atirar? Não seria melhor as pessoas terem comida, casa para morar, então, educação, e o que saúde? Que isso tem a ver com arma? Isso tem a ver com o fato de que, nesse país, a prioridade não é essa. Do mesmo jeito que, para nós, a prioridade não é arma. Nós estamos dizendo que as pessoas têm o direito de se defender. E que Bolsonaro defende o armamento não é para proteger a população. Bolsonaro defende o armamento para a proteção da grande propriedade e para armar as milícias, no qual ele também se assenta. Ele defende o armamento e defende, inclusive, um Estado militarizado com ele na cabeça, inclusive numa ditadura. Nós não defendemos nada disso. Nós estamos dizendo aqui que a classe trabalhadora tem o direito de se defender a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus companheiros, para que ele não seja recebido nem por bala perdida, porque não existe bala perdida, porque ninguém encontra uma bala, por exemplo, onde mora a grande classe média e a grande burguesia desse país. Não tem uma bala. Todas elas são encontradas nas periferias das cidades, que, independente de quem seja, porque, de fato, tem armamento lá na favela. Agora, como foi que ele chegou? E por quem chegou? Pela ausência do Estado. Então, não, pela ausência. E o Estado, quando subiu lá, não foi para garantir nem segurança para ninguém. Tanto é assim que tem tanto relação do Estado, inclusive, com o tráfico de armas, do mesmo jeito que tem o braço do Estado com o tráfico de drogas. Tanto é assim que, na comitiva de Bolsonaro, tinha carregamento de cocaína junto com o Exército Brasileiro. É desse mesmo jeito que chega várias armas aqui. E quando Bolsonaro flexibiliza no valor de R$17 mil. Significa dizer que nenhum trabalhador, nem médio, consegue comprar uma arma dessa. Pois é, então, ele está armando os parceiros dele, não os nossos. A senhora tocou num ponto importante. Uma arma custa muito caro. Então, essa classe trabalhadora que a senhora defende não tem condição de ter acesso a esse tipo de equipamento. Uma vez o meu pai me perguntou, quando é que eu devo sair da minha casa? Eu falei, no dia que chegar um líder comunitário e parar na sua porta, numa caminhonete, com 3 ou 4 assessores, dizendo, a partir de agora nós vamos tomar conta da segurança da sua casa. O senhor não precisa mais se preocupar, paga uma taxazinha de R$50 a R$100 e nós passamos a tomar conta da sua casa. Quando a senhora defende o acesso às armas, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, o Estado tem que fornecer essas armas? 2,
a milícia não é a personificação dessa política que a senhora propõe? Não, as milícias é a personificação do lado podre armado do Estado brasileiro. É a escória do braço armado do Estado brasileiro. E para proteger a grande propriedade privada. Não é a casinha da periferia, não é o negro pobre, mulher da classe trabalhadora. Não, é para proteger os grandes empresários, os grandes negócios desse país. Inclusive, indígena. Porque, tudo bem, indígena ele tem o direito à autodefesa. Ele só não tem condição. Mas, ele é professor... assassinado. Quilombola é assassinado. A juventude O Estado assassinada. tem que fornecer armas? O Estado é quem fornece armas nesse país, ou então as empresas privadas com o aval do Estado. Nada acontece que o Estado não tenha controle. Nós estamos dizendo que as pessoas podem ter o direito. Aliás, o sistema capitalista ele foi conquistado a partir de uma revolução burguesa que defendia o armamento. Agora, muitas vezes eu me pergunto, por que se tem tanto medo? Porque toda a classe trabalhadora, inclusive para a independência das colônias, né, no período, né, do desenvolvimento, inclusive do capitalismo, se fez revoluções, né, se foram feitas revoluções. No Brasil nunca foi. Né, no Brasil nunca foi, sempre foram as negociatas por cima. Nós temos uma tese que é o seguinte, e isso tem a ver com uma coisa importante. O Brasil foi um dos países que ficou com uma relação de trabalho escravizada por mais de 300 anos. E aqui, você armar os negros nesse país, corriam... uma é que garantia a independência, mas a outra é que poderia voltar essas armas para garantir a própria liberdade dos negros. Nós não estamos dizendo que a prioridade aqui é assegurar que as pessoas estejam armadas. Nós estamos dizendo que as pessoas desarmadas nesse país estão morrendo de bala, estão morrendo de fome, estão morrendo sem saúde, sem educação. Então, a minha preocupação, e acredito que a dos senhores também, é de como solucionar esses problemas. Porque o maior problema da classe trabalhadora não é arma. Eu já lhe disse aqui, tem pesquisa colocada. 8 armas para cada 100 habitantes. É o menor em qualquer relação com a arma, em qualquer parte do mundo. Isso não significa dizer que esse país é menos violento. Ele é mais violento e de forma covarde contra uma população armada. Porque se essa população fosse organizada e esse Estado e essa burguesia que é nefasta tivesse que se colocar diante dela, e ela sabendo que o pau que corre o machado, ela pensaria 2 vezes antes de atirar. Hoje ela não pensa, porque ela sabe que não corre risco nenhum. Candidata, chegou uma pergunta aqui da Sandra Conforte, que está nos assistindo. Ela quer saber efetivamente qual é a sua proposta para reduzir a inflação, que hoje está em 12% ao ano, e qual a sua proposta para retomar o crescimento econômico e gerar emprego no país. Olha, muito bacana. Como é o nome dela? Sandra. Oi, Sandra. Obrigada pela pergunta. Então, para acabar com a inflação, a primeira coisa é acabar com a paridade internacional de preços. Essa é a primeira medida. A outra é garantir emprego para a classe trabalhadora. Então, precisamos reduzir a jornada de trabalho, precisamos investir no desenvolvimento do país, nós precisamos investir em tecnologia, em pesquisa, nós precisamos investir em educação, nós precisamos investir em saneamento, saúde pública, educação pública, moradia. Nós temos um problema grave de habitação nesse país. Os despejos são feitos de forma violenta e são feitas com mulheres da classe trabalhadora mais pobres, inclusive negras, assim como eu, que veio da periferia a vida inteira. Precisamos preservar o meio ambiente, precisamos desenvolver esse país, que hoje corre a passos largos a condição de colônia, exportador de produtos pouco industrializados ou na sua forma primária. E, para isso, é isso que eu estou dizendo, nós vamos ter que tirar dinheiro desses 315 privilegiados aqui no Brasil, que fica com cerca de metade de toda a riqueza que é produzida. Nós precisamos estatizar e reestatizar
as 100 maiores empresas, todas as estatais que foram privatizadas, nós precisamos ter um plano de distribuição de forma que garanta que todo mundo que está desempregado entre no mercado de trabalho. E, com essas condições que nós estamos dizendo aqui, nós tanto desenvolvemos o país, como nós empregamos, como nós resolvemos soluções graves da classe trabalhadora que se abate sobre ela hoje, mas isso só é possível com a classe trabalhadora organizada. Nós precisamos, por exemplo, assegurar a terra aos indígenas, nós precisamos assegurar a demarcação também das terras quilombolas, coisas que não foram feitas, e nós precisamos investir muito na preservação do meio ambiente, que hoje está ameaçado. Esse é o caminho, então, na sua avaliação, desculpe lhe interromper, para reduzir a inflação e também para retomar o país, retomar o crescimento econômico. Exatamente. Essas são algumas medidas. Das premissas. Das premissas que nós precisamos estabelecer aqui para solucionar isso. Isso tem uma pergunta para a senhora, por gentileza. Indo nessa linha das propostas, a senhora falou da questão dos negros, inclusive se colocando, né, dentro desse debate, e eu acho que esse é um tema fundamental que a sociedade brasileira tem levantado, e nada como uma campanha eleitoral para que a gente possa olhar para o futuro, ver o que as pessoas pensam para um Brasil do futuro. Eu queria saber da senhora o que a senhora acha das políticas de ação afirmativa, né, para a inserção das minorias e das maiorias tratadas como minorias, no caso das mulheres, né, majoritariamente na população brasileira. Como é que a senhora vê essa questão? E o que a senhora propõe para que a gente não tenha essa diferença, né, quando entra numa sala de aula ou entra num ambiente de trabalho, em que a gente vê muito mais pessoas brancas do que negras, muito mais homens do que mulheres? É verdade. Eu sou a favor de todas as políticas afirmativas. Agora, todas elas são paliativas. Elas não resolvem o problema de fundo da desigualdade social no Brasil. A desigualdade social no Brasil, que hoje é vivida centralmente pelos negros e negras, tem a ver com o fato de que nós ficamos por quase 4 séculos dentro da senzala e, quando saímos, não saímos com absolutamente nada, nem terra, nem casa, nem trabalho. E o reflexo disso é uma sociedade mais empobrecida. Numa sociedade em que levantava a bandeira da igualdade, liberdade e fraternidade, e que, durante vários séculos, para justificar a existência de um povo que não tinha direito a nada disso, era preciso convencer de que havia um povo menos capaz. E nós somos vítimas desse racismo que foi produzido por essa sociedade. Então, qual é a forma que nós temos de resolver isso? É acabar com as desigualdades sociais. Só é possível a gente atender às necessidades dos negros e negras se garantir para os negros as mesmas condições que todas as outras pessoas têm. E isso passa por você ter... Porque a gente sempre fala de educação, né? Educação é fundamental, né? Muito, mas antes de você estudar, você precisa comer. Entendeu? Então, o pressuposto, inclusive, para a educação é você ter casa, comida, você ter condição de, alimentado, aprender. Junto com isso, você ter acesso ao conhecimento e poder se desenvolver. E, junto com isso, você ter perspectiva de aplicar o seu aprendizado. Hoje, tudo isso está comprometido no Brasil. Tudo isso. Para a senhora conseguir colocar o seu projeto à frente, tem que combinar com uma série de atores aí da política nacional. Tem que combinar com o Congresso, tem que combinar com o Judiciário, tem uma série de leis, não dá para chegar e dizer assim, eu vou estatizar tudo. Ok, tem que combinar lá com o Centrão, né, com os partidos de direita que hoje eles cresceram no Brasil. Tem também esse seu projeto aí para chegar lá nesse Congresso. Como é que a senhora vai fazer isso? Como é que a senhora vai levar? Só pegando uma carona, como é que a senhora vai fazer isso? Com a Constituição também. Que também já tem ali, enfim, que respeito à propriedade privada. Sim, ela é uma Constituição baseada constitucional. no liberalismo. Agora, como é que a senhora vai fazer? Por exemplo, RP9, tem emenda de relator. Como vai ser a sua relação aí com os poderes constituídos e com o Congresso, sendo que o seu partido é pequeno, a senhora tem uma pontuação ali nas pesquisas, mas
as pesquisas hoje não põem a senhora nem no segundo turno. Como é que a senhora vai fazer aí essa relação com o Congresso, que tem um perfil mais conservador? Verdade. Olhe, essa pergunta é muito bacana. Primeiro que nós não vamos combinar com o Congresso Nacional, muito menos com o Centrão e a direita. Para começo de conversa. Mas tem que ter diálogo. Quem faz isso é Bolsonaro já hoje, quem está fazendo isso é Lula, né? Que está abraçado aí com Alckmin, tem Renan com ele, né? Tem toda essa turma aí. Nós não. Nós queremos combinar esse programa com a classe trabalhadora. Nós queremos incentivá-la à organização no seu local de trabalho, de estudo, de moradia. Quem não tem organização, criar as suas organizações, que nós chamamos de conselhos populares, mas também junto aos sindicatos, às associações, os movimentos. Mas aí a senhora fecha o Congresso, é isso? Não. Aí, essa sociedade organizada desse jeito, decidindo, discutindo, ela consegue controlar o governo, ela consegue também definir o que vai acontecer lá no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que a Constituição de 88 não seria essa se o povo não estivesse na rua. Tá? Então, com a classe trabalhadora, a juventude, os idosos, todo mundo organizado, os indígenas, todo mundo organizado, quando decidir, quando deliberar, o Congresso, que é minoria, se quiser ser democrático, vai ter que aplicar, não vai? Então, vai ser muito mais democrático. Nós somos ambiciosos. Isso aí é um golpe. Não, isso não é um golpe, não. Isso é ser democrático. Porque, até agora, as pessoas votam nas eleições e depois governam contra o povo, retira direito do povo, enganando, dizendo que vai resolver o problema dele, e acha que isso é democrático. Como é que isso é democrático? Se você retira um direito nosso, coletivo, um direito coletivo, dentro de um grupo desse tamanho, chama isso de democracia representativa. Então, nós preferimos um outro tipo de democracia, que ela seja mais direta, para que a gente não tenha que chegar na porta da casa lá do seu pai ou de qualquer outra pessoa dizendo o que nós vamos fazer, mas que as pessoas que estão na casa do seu pai, os vizinhos que moram por ali, possam decidir como fazer. Candidata, a Ana Maria tem uma pergunta para a senhora, por gentileza. Candidata, a senhora já disputou eleições no seu estado, né? O estado que a senhora viveu em Sergipe, apesar de ser de Pernambuco, a senhora fez a sua vida em Sergipe, né? A senhora disputou eleições lá, disputou a presidência da República em 2018, a Prefeitura de São Paulo também na última eleição, e teve quase 56 mil votos em 2018 e 3 mil votos em São Paulo. Por que a senhora acha que a população de Brasília, do Brasil, né, não abraçou essas suas bandeiras e por que a senhora insiste em ser candidata, sendo que a senhora sabe que a senhora tem pouquíssima chance de se eleger? Primeiro, porque é uma necessidade que a gente tenha um projeto e um programa que responda às nossas necessidades. Segundo, que as pessoas não sequer conhecem esse projeto, porque poucas pessoas nos veem. E nos veem exatamente por conta dessa coisa danada que todo mundo defende, que é a chamada democracia. Por exemplo, as eleições, para elas serem de fato democráticas, elas teriam que garantir as mesmas condições para todos os concorrentes. Porque todos os concorrentes, queiramos ou não, todos eles têm um projeto para a sociedade, não tem? Tem. Mas não é assim que é visto pela população. Eu não estou na grade da programação o dia inteiro, na sala das pessoas, no quarto das pessoas. Nós não estamos. Nós estamos nos sindicatos, nós estamos nas ocupações, nós estamos nas lutas operárias, como na Shelly, na Vibraz, na CSN, na Vale, na Petrobras. Nós estamos aí. Nós estamos na guerra dos garis, na greve dos garis. Nós não estamos nessa... Sabe, ela é uma coisa mais... Ela é menor. Nós estamos nas várias manifestações e lutas desse país. E nas eleições, que o companheiro ali sempre fala, né, que é o momento de você conhecer, pouco se pode conhecer do que nós defendemos. Nós não estamos nos debates. Nós não somos sabatinados em todos os lugares. Nós não temos o nosso programa difundido para
para todo o povo. Então, não dá para avaliar o nosso desempenho da mesma forma que avalia todos os outros, porque teria que levar as condições objetivas de cada um dos candidatos. E, da mesma forma que nós defendemos, por exemplo, que todos tenham as mesmas condições para disputar, o mesmo tempo para disputar, que tenha revogação de mandato imediato, porque a classe trabalhadora vive levando golpe em cima de golpe, porque você elege uma figura e chega lá e governa ou legisla contra você, e você ainda tem que esperar, né? Pode matar, pode roubar, né? Porque aqui nesse país se rouba muito, se mata muito, né? Veio agora o caso do genocídio brasileiro em plena pandemia. Foram mais de 600 mil mortos, né? Pode roubar. Veja o caso da relação aí da distribuição das verbas para a educação, no caso das vacinas. Então, também se rouba muito. E esse povo não perde o mandato. É porque a classe trabalhadora querem eles lá? Não, é porque tem uma série de leis que mantêm essas figuras lá. E, olhe, as leis podem mudar. Agora, a fome, ela só pode ser saciada com comida. Não é com uma lei, Candidata, é com comida. A gente tem mais 1 minuto e eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais e dissesse para a gente por que a senhora merece ser presidente da República. São 2 minutos. Ok. A classe trabalhadora precisa ter um governo seu. E um governo da classe trabalhadora só pode ser chamado de seu quando essa classe puder controlar esse governo, quando ela puder decidir sobre os rumos desse governo continuamente. Né? Quando e a sociedade só vai ser democrática quando ela mesma puder decidir sobre os rumos da própria economia. Então, quando ela fizer isso, nós estamos criando as condições para construir uma sociedade onde a propriedade não esteja acima da vida nem da natureza. Nós vamos construir as condições para uma sociedade onde toda a riqueza produzida ela seja produzida de forma racional, de acordo com as necessidades humanas e para o desenvolvimento dessa mesma sociedade, coisa que é negada hoje. Então, essa é a razão pela qual nós, do PSTU e o Polo Socialista e Revolucionário, estamos apresentando a nossa pré-candidatura nessas eleições. Como nós temos muito pouco tempo nos meios de comunicação e vamos ter praticamente nenhum tempo, porque nós não temos, pela legislação, nós não temos direito, né, de participar dessas coisas. Então, nós estamos sugerindo que vocês acessem as nossas redes sociais, conheçam esse nosso projeto para o Brasil, onde a gente diz exatamente como é que nós vamos solucionar o problema da fome, do desemprego, do meio ambiente, da saúde, da educação, do transporte, do saneamento, do investimento em ciência, em tecnologia, mas também dizendo de onde nós vamos tirar, que é dos 315 mais ricos desse país, que nós vamos taxar os lucros e dividendos das empresas, que nós vamos cobrar, que nós vamos isentar os micro e pequenos empresários, que nós vamos reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, revogação das leis, das reformas trabalhista, previdenciária, do teto de gastos, que nós precisamos garantir a terra dos indígenas e a sua autodeterminação. Essas são as tarefas que a classe trabalhadora, a juventude precisa cumprir, porque se o desemprego é nosso, se a fome é nossa, se o salário arrochado é nosso, essa tarefa está sendo chamada e posta para que nós solucionemos. Um projeto dessa monta requer a classe trabalhadora organizada. Então, é essa tarefa também que está posta para a classe trabalhadora. É o incentivo, né, dessa nossa pré-candidatura, é o incentivo à organização da classe trabalhadora, da cidade, do campo, a juventude, os idosos, os homens, as mulheres, para lutar também contra o racismo, o feminicídio, a LGBTfobia, a xenofobia e desenvolver e incentivar a solidariedade
solidariedade entre nós que somos trabalhadores, que produzimos a riqueza desse país, mas que ficamos à margem dela. Muito obrigado. Então, essa é a grande razão. Muito obrigado pela sua presença aqui, candidata Vera Lúcia, do PSTU, participando aqui da nossa sabatina no Correio Brasiliense. A gente encerra, então, essa etapa. A gente volta em instantes com o candidato Ciro Gomes, do PDT, que vai apresentar a todos vocês as propostas dele para um futuro governo, né, a partir de 2023. Então, fique aí com a gente, que a gente volta rapidinho. Se você quer mandar perguntas, pelo site correiobrasiliense.com.br e também pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. A gente volta já já.